Oi, eu sou Maria Pia, eu tenho 34 anos, sou veterinária por formação, mas atualmente eu trabalho com assessoria e decoração de casamentos. Eu sofria muito com estresse, ansiedade, insegurança, incerteza em relação ao futuro mesmo. A profissão, se eu continuava trabalhando com eventos ou se eu voltava para a veterinária, porque eu trabalhava o dia inteiro e não via retorno. Eu estava vivendo um momento na minha vida de completo caos, assim, muita frustração por não ter conseguido o sucesso que eu queria atingir, nessa época, nessa idade. Estava vivendo uma crise financeira muito grande e estava afetando também o meu casamento. Cada vez que a gente brigava, eu pensava, quando que isso vai acabar, né? Porque todo dia era a mesma coisa, e aí as discussões, e aí chegava a pensar que talvez só com a separação mesmo, né? E isso é a pior coisa, né, que a gente pode imaginar. Quando a gente pensa em casar, a gente pensa em casar para sempre. A crise financeira eu acredito que não fosse resolver também tão cedo. E talvez eu tivesse até que tirar meu filho da escola, né, que eu tinha escolhido. Eu escolhi uma escola muito boa para ele, mas também é mais cara. Então, provavelmente não conseguiria sustentar, pagar essa escola. Também não tinha muito tempo para dedicar ao meu marido, ao meu filho, à minha saúde, Eu tinha muitos resfriados constantemente e também estava começando a cair cabelo, caíam tufos de cabelo, ficavam buracos na minha cabeça, assim, terrível, era muito ruim por conta de estresse. Eu não via perspectiva de melhora, E a minha vida profissional, talvez eu fizesse um mestrado, um doutorado para dar aula em universidade, de veterinária. E aí eu comecei a ouvir uns podcasts e procurando lá nos podcasts os mais populares, eu encontrei do Reprograme Seu Cérebro. E eu baixava um atrás do outro, porque eles começaram a fazer muito sentido para mim. Tudo que ele falava, assim, batia totalmente com o que eu estava vivendo, Com o que eu estava vivendo e com o que eu queria da minha vida. E eu comecei a entender que talvez aquela crise financeira, aquela crise pessoal que eu estava vivendo, não dependesse tanto do mundo externo, mas mais de mim mesma, Então eu comecei a perceber que eu precisava realmente fazer as coisas diferentes, pensar diferente, agir diferente. E aí ele fez o lançamento da Semana da Reprogramação Cerebral e eu acompanhei. E aí eu comprei e entrei no curso e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, com certeza. Logo no início do curso já começou a mudar totalmente a minha visão do mundo, a minha perspectiva de vida. Ele fala muito de abundância e eu comecei a entender esse conceito, que na verdade ela existe e a gente precisa saber aproveitá-la, E eu comecei a enxergar muito mais isso e ver a vida muito mais positivamente. E aí eu comecei a entender também o conceito da gratidão, da real gratidão, O real sentimento de gratidão. E a minha vida mudou assim desde a hora que eu acordo, Eu acordo com muito mais disposição, o ritual matinal que ele reforça sempre também, que é positivo para a gente ter, o que é importante para a gente fazer de manhã, Eu abraço a árvore aqui em casa para recuperar minhas energias. Eu tenho o privilégio de ter a natureza assim na minha casa, então assim que eu acordo eu posso vir para cá, respirar, meditar um pouquinho e começar o dia bem, Então, comecei a fazer mais exercícios também. Meu pai tem um transporte, ele tem um transporte e ficava parado, eu não usava, nunca usei. Tinha 1 ano já que ele tinha comprado o transporte. Depois que eu fiz o curso, eu comecei a fazer o transporte sozinha em casa. Eu me obrigava a ir e aí eu começava a fazer. No início eu fazia 5 minutos e aí eu comecei a aumentar e corria 5 quilômetros, acelerando a velocidade, 8 quilômetros, 10 quilômetros, e eu fui aumentando os meus desafios, até que eu fui 15 quilômetros eu fazia durante 1 hora de transporte. Assim, era uma coisa que eu nunca imaginava que eu conseguiria e eu saía de lá feliz da vida e aquilo era uma sensação maravilhosa. Eu comecei a me alimentar muito melhor e consegui implantar a dor em muitas coisas que eu via prazer, Isso é uma coisa que ele ensina pra gente também, a não sentir mais o desejo por um doce, por exemplo. Então, comecei a me alimentar melhor. Eu sou muito chata pra comer, mas eu já consegui melhorar muito, diminuir muito os doces e eu comecei a gerar valor de verdade para todo mundo ao meu redor. Então, o meu filho, acho que foi a primeira pessoa que foi mais impactada, porque ele tem 4 anos e ele aprende já muitas coisas que para ele levar a vida melhor. É muito legal ver isso, que ele aprendeu
a buscar energia. Quando ele acha que está sem, a gente encontra a energia dentro da gente e ele já está aprendendo isso. O sentimento de gratidão também, ele já está aprendendo e todo dia ele mesmo vem me perguntar: mamãe, o que a gente vai agradecer hoje? E um dia, assim, foi muito incrível. Eu perguntei para ele: o que você vai agradecer, filho? E ele falou: eu quero agradecer hoje por eu ter uma mãe muito bonita e feliz. Foi muito bom para mim ouvir isso e todos os dias a gente agradece alguma coisa de verdade. Antes de eu fazer o curso, minha mãe dizia que eu vivia cheia de rugas na testa, de preocupação, que eu estava o tempo inteiro preocupada, estressada. E agora, depois que passou, ela fala, as rugas desapareceram, né? E não só minha mãe, mas todo mundo ao meu redor percebeu a mudança, assim, que eu tenho muito mais energia, né? Muito mais autoconfiança. E a minha geração de valor, assim, para o mundo, que foi quando eu encontrei o meu propósito, né? Que era o que eu podia realmente gerar de valor para as noivas, né? Eu fazia a assessoria e a decoração do casamento, mas como eu podia gerar mais valor para elas? E eu entendi que tudo isso que eu aprendi, tudo que eu aprendi em relação à assessoria e decoração eu poderia fornecer para elas também. E não só isso, a parte mental, né, de aprender como controlar o seu cérebro. E também isso vai ajudar elas a construírem bases mais sólidas para o casamento, para que elas enfrentem as crises no casamento que vão vir. Os problemas sempre vêm na nossa vida e elas vão enfrentar de maneira muito mais positiva. Então, como eu salvei o meu casamento através da minha cabeça, eu quero ajudar as noivas a que os casamentos dela durem mais tempo. Eu nunca imaginei que a felicidade e o sucesso dependessem tanto do meu próprio cérebro.